Eram as duas maiores potências do mundo. De um lado, os Estados Unidos, capitalistas. Do outro, a União Soviética, comunista. O sisudo líder da cortina de ferro. Um conflito que durou 44 anos até o fim do Império Soviético em 1991. Mas agora a gente está vivendo uma nova Guerra Fria. Não entre Estados Unidos e Rússia, herdeira do Império Soviético, mas entre os Estados Unidos e a China, as maiores economias do mundo e os dois maiores polos de comércio e de tecnologia. Uma disputa desse tamanho não poderia deixar de ter implicações para a economia brasileira e também para as ações de algumas empresas negociadas na B3. Quais? O Cafeína de hoje mostra tudo sobre a nova Guerra Fria e como pode afetar os seus investimentos. E também como pode afetar a economia. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, vocês pediram, nós atendemos a nova regra. Errou! É o quê? A nova regra fria, a Repita. nova guerra fria, a nova panqueca fria que iremos falar nesse Cafeína. Você estava bastante sisudo, falando em sisudez, em... Sisudez. Você estava sisudo nessa escalada? Eu tentei fazer uma voz mais... locutor da rádio. Locutor, exato. Isso, muito bem. Então, Doni, Sim. hoje a Bolsa tem seguido muito os rumos disso. A gente Bastante. tem o toma lá da cá, mas você já sabe aquele velho ditado. Em briga de elefante, quem sai perdendo é a grama e Sim. nesse caso, nós somos a grama. Então, vira e mexe, um briga com o outro, sobra para nossa Bolsa, sobra para o nosso bolso. Foi pelo menos o que aconteceu na sexta-feira, foi lá, TikTok, não pode, aí outro você vai ver só, a gente viu aqui só, dólar disparou, Bolsa fechou lá embaixo, enfim. Enfim, vamos entender melhor esses elefantes Sim. e esta briga. Exatamente. Qual é o contexto? Tintim por tintim. Tintim por tintim. Olha só, para quem tem mais de 40 anos, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética ainda está na memória. Não sei quantos dos que nos acompanham têm mais de 40 anos. Eu tenho 41. Quantos anos você tem? Você tem mais ou menos de 40 anos? Deixe o seu comentário aqui no vídeo para a gente conhecer melhor esta qualificada e estimada Exatamente. audiência, certo? Mas o que acontece? O mundo se dividia entre um e outro, formando blocos. Em resumo, um mundo pela ideologia em que países podiam ser inimigos entre si, mesmo que ficassem em continentes distantes. Como na Primeira Guerra Fria, dificilmente o confronto entre Estados Unidos e China será militar, já que os dois países são potências nucleares. Um confronto armado certamente terminaria com milhões de mortos dos dois lados, mas fora da arena militar a competição é grande e os pontos de conflito vêm se acumulando, muita tensão. É verdade. Vale lembrar que o mundo na Guerra Fria original era muito menos interconectado, tinha menos comércio, já que os dois blocos negociavam pouco. Já hoje, a China responde por 14% do PIB global e é a maior parceira comercial de vários países, incluindo o Brasil. A União Soviética jamais foi um rival econômico de fato grande dos Estados Unidos. A China, sim, é. A gente tem até alguns dados aí comparativos. Olha só, em 1989, a União Soviética tinha 2,6 trilhões de PIB, os Estados Unidos 5,6. 2020 temos a China com 13,6 e os Estados Unidos 20 trilhões e meio, Sami. Vamos entender um pouco mais esses números. Nas duas últimas décadas, a China reduziu em 4 trilhões de dólares a diferença para o PIB americano. A taxa de crescimento chinesa é bem mais alta. O PIB chinês estava, para você ter uma ideia, em 1,6 trilhão em 2003. O americano era de 11 trilhões. Mesmo desacelerando na última década, a China cresceu quase 900%, enquanto os Estados Unidos foram de 11 trilhões para 20 trilhões. Ou seja, ao seguir nessa toada, em breve, que eu digo, nossa geração verá China ultrapassar os Estados Unidos em maior economia do mundo. Exatamente, a China, em geral, cresce o dobro da velocidade americana e a previsão é de que em 20 ou no máximo 30 anos o maior PIB do mundo seja, de fato, o chinês. E o curioso é que nada disso aconteceria sem a ajuda dos Estados Unidos. O país se aproximou da China durante a Guerra Fria, lá nos anos 70, para abrir um flanco no comunismo. E isso se traduziu em investimentos americanos e também
com o passar do tempo, uma importância maior da China no comércio global, né? Investindo muito também, se tornando um país altamente produtivo, fornecendo matéria-prima. E matéria-prima não, e produtos industrializados. Sim, cada vez mais, né? Carro, né? Montadora Exato, chinesa. Nos anos 90, empresas americanas começaram em massa a abrir fábricas na China. Aí você tem vários casos, a Apple se aproveitando da mão de obra, mas sempre teve algum tipo de conflito entre os dois países. Lá pelos anos 80, ou no final dos anos 80, o massacre da Praça Celestial levou a uma crise, Doni. Mas foram os Estados Unidos, mais uma vez, que deram um passo definitivo a favor da China, apoiando a entrada do país na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Mesmo assim, o clima de confronto vem se espalhando. Começou com os Estados Unidos acusando a China de práticas injustas e impondo tarifas comerciais, isso ainda em 2018, decisão que marca esse início de guerra comercial, né? Um primeiro acordo foi firmado em janeiro deste ano, com a China se comprometendo a comprar mais produtos americanos, mas um balanço, se a gente fizer, mostra que isso acabou sendo um tanto inútil. Sim, os produtores de soja americanos deviam ser um dos principais beneficiados. Porém, ao invés disso, perderam quase todo o mercado de soja chinês para nós, o Brasil. E o déficit comercial dos Estados Unidos com a China aumentou 5,4% em vez de diminuir. Então, para perto de 500 bilhões de dólares. E a disputa chegou a outros campos. A tecnologia 5G de telefonia móvel, a atuação da empresa chinesa Huawei, inclusive com a prisão de executivos da companhia acusados de espionagem, a acusação do governo de Donald Trump de que a China é responsável pela epidemia um tanto difícil de controlar, né, que se espalhou com tanta força do coronavírus, inclusive nos Estados Unidos, a ordem de fechamento do consulado da China na cidade de Houston, no Texas, sob o argumento de que a China espiona seus cidadãos, e finalmente, o mais recente, a ameaça de proibição do TikTok. Sabe? Isso mesmo, o TikTok, pertencente à chinesa ByteDance, é a rede social de maior crescimento no mundo atualmente. Permite publicar pequenos vídeos e caiu no gosto dos jovens em vários países. Hoje tem 800 milhões de usuários. Teve o maior número de downloads nas lojas de aplicativos no primeiro semestre de 2020. Trump soube aí a desculpa que o TikTok usa o aplicativo para coletar dados americanos e passar para o governo chinês. Trump quer que a operação do TikTok nos Estados Unidos seja feita por uma empresa americana. A Microsoft é a principal candidata e na última sexta-feira, Doni, ele foi lá e proibiu de vez o TikTok por 45 dias, então está sob júdice a volta do TikTok lá nos Estados Unidos, um mercado gigantesco. Sim, e críticos do governo acusam que a nova Guerra Fria é uma cortina de fumaça para o fato de Donald Trump estar atrás nas pesquisas, criticado pelo combate ao coronavírus. A China, na última semana, ou na penúltima, também disse que a escalada recente com o fechamento do consulado chinês e a ameaça ao TikTok, agora já não mais ameaça, né, uma decisão tomada, são parte da campanha eleitoral. Por essa lógica, no ano que vem, seja quem for o presidente, Trump ou Joe Biden, o clima de confronto poderia se acalmar, se for apenas um elemento eleitoral. Mas pesa o fato de que, ao contrário das economias americanas e soviéticas, as economias da China e dos Estados Unidos são muito conectadas, então não é tão fácil essa separação. Também há quem veja esse conflito como inevitável, posto que a China está perto de ultrapassar o tamanho da economia americana e se torna, dessa forma, um competidor pela hegemonia mundial, ou seja, quem coloca as cartas na mesa. Quanto tempo vai durar é uma dúvida. Um analista, o Gary Hufbauer, do Instituto Peterson, lá nos Estados Unidos, diz que não vai ser surpresa se durar quanto a Primeira Guerra Fria. Então, a gente lembra que a Primeira Guerra Fria durou de 47 a 91, 44 anos, Doni. Imagine uma vida só de guerra e tem gente falando que vai por esse caminho. Pois é, mas existe algo de bom nisso tudo? Olha só, em junho, a Jai Kapoor, o estrategista-chefe do Bank of America para a Ásia, disse que os acionistas poderão lucrar e muito com os países canalizando investimentos em inovação para não depender do rival.
Kapur, para situar de quem se trata, foi um dos primeiros economistas a apontar 15 anos atrás que a desigualdade estava aumentando no mundo. Ele, inclusive, na época, criou um termo, plutonomia, para as economias com desigualdade crescente. Agora ele coloca que a competição tem um lado bom. Maiores ganhos de produtividade entre as empresas envolvidas trariam maiores retornos para os investidores, para os acionistas. Junto com outros dois economistas, em um relatório de junho desse ano, ele cita outra Guerra Fria e também a rivalidade entre Reino Unido e Alemanha, que aconteceu no começo do século XX, como momentos em que a competição entre os países fez justamente o que o Dani está falando, deu um salto na tecnologia e na inovação. Setores envolvidos nessa competição, como o militar, seriam irrigados por fluxos de dinheiro, de capital, visando obter uma tão sonhada vantagem competitiva. E extrapolando um pouco nesse sentido, Sam, o que acontece? O Brasil pode se beneficiar da disputa entre Estados Unidos e China, vendendo mais para a China, que vai querer crescimento mais robusto. Exportadores como JBS, Marfrig, Gerdau, empresas de celulose para embalagem como Klabin, além do agronegócio, de Petrobras, Vale, tendem a se beneficiar aqui no Brasil. A China segue a maior parceira comercial e maior compradora dos produtos brasileiros e vem aumentando esse consumo, essa demanda. Mas o Brasil também poderia ter mais acesso ao mercado americano, por exemplo, a depender dos acordos firmados. Mas nem tudo é oportunidade. Existem alguns riscos que essa nova Guerra Fria para nosso querido Brasil. Afinal, a disputa envolve, de um lado, um antigo parceiro estratégico, que o governo atual até escolheu como preferencial. Do outro, o maior cliente dos nossos produtos, que são, na maioria das vezes, commodities. O Brasil tem adotado algumas posições contrárias à China na OMC, no que tange ao reconhecimento da liberdade econômica do país, e também houve uma escalada de episódios aqui com o ex-ministro Abraham Weintraub irritando o embaixador chinês, você se lembra disso, né? E se a China achar que o Brasil está alinhado demais aos Estados Unidos, pode retalhar com tarifas sobre o comércio. O uso da política comercial para fazer pressão política não é tão incomum e é uma queixa ao sistema chinês. Ou seja, a China gosta de fazer isso. Agora, em maio, ocorreu com a Austrália. Depois do governo do país exigir uma investigação independente sobre a origem do coronavírus, a China sobretaxou as exportações de cevada australiana. Isso colocaria na mira, eventualmente, ações de empresas que exportam muito para a China, aquelas mesmas que acabamos de citar. Logo, essas empresas correriam o risco de acabar no meio de uma guerra diplomática, prejuízo para elas, para os investidores, enfim. Mas o Brasil também poderá sofrer restrições dos Estados Unidos caso a visão seja de que está alinhado demais com a China. Donald Trump também usa política comercial para punir países. E com o conflito no comércio aumenta também o quê? O protecionismo, com mais barreiras comerciais. Numa guerra comercial, os países tendem a ocupar o lugar das exportações no mercado interno. Uma política que tende a dar errado, já que acaba aumentando preços dos produtos e cobra um preço na ineficiência e na falta de produtividade. Isso não impede que medidas protecionistas sejam adotadas, já que tendem a surgir justamente emergindo da pauta política. Sabe? Exato. Mais protecionismo, mais restrições, menos fluxos de pessoas, comércios, mercados mais fechados, menos necessidade de inovar, menos desenvolvimento. Além disso, um cenário de conflito permanente costuma levar a mais contenciosos, menos colaboração, temas mais travados. Haverá, por exemplo, menos entendimento sobre o combate às mudanças climáticas, apontado como tema da próxima revolução tecnológica e da próxima grande rodada de negócios e investimentos. E por último, se os Estados Unidos ainda têm as principais empresas de tecnologia do mundo, é na China que estão surgindo as maiores inovações, seja pelo 5G, desenvolvimento de chips e outros. O caso do TikTok é sintomático. O app faz um uso avançado de inteligência artificial que os concorrentes ainda não conseguem acompanhar. E um risco para países que proibiram tecnologias chinesas é de que acabem defasados, o que acabou sendo a definição da Guerra Fria em favor dos Estados Unidos.
Houve disputa até o surgimento dos microcomputadores, da Apple, da Microsoft. Dali em diante, a União Soviética ficou para trás, nunca mais chegou perto nem a incomodar. E com o combate eficiente ao coronavírus no começo do ano, a China é o único país da OCDE com tendência de crescimento, segundo a própria organização. Esse momento atual, crescendo quando todo mundo cai, tem sido visto por muitos analistas econômicos como o impulso que vai fazer a China assumir de vez a hegemonia no mundo. Enfim, é uma tese de que estaria por trás da fase atual da disputa entre os dois países. Isso a gente só vai saber daqui a alguns anos, evidentemente. Sim. Até lá, a guerra ainda vai mexer e bastante com os índices, como tem acontecido, e não só com eles, mas também com empresas, com os setores. Sim. E, evidentemente, com o Brasil e as empresas que lá estão listadas na B3. Esse é um risco, né? A gente fala de retorno, de investimento, isso é um risco. Quando você vai numa empresa exportadora, tem um risco de câmbio, risco, nesse caso, político. Então, eu acho que isso precisa ser contemplado aí na hora de montar uma carteira. É um tipo de risco. Se a empresa, no curto prazo, bloqueios podem ajudar, né? Um bloqueia o outro, o Brasil vai lá e vende. Mas no médio e longo prazo, falta de competição, preços mais caros, menos desenvolvimento é um problema. Isso desde que o bloqueio seja entre eles, né? E não com potenciais fornecedores para um mercado ou para o outro. Mas eu acho que acaba tendo retaliação, né? A gente falou disso, o cara fala, beleza, você vai ser amigo dele, e aí a gente precisa ter uma diplomacia muito habilidosa para você não criar problemas. Você acha que dura muito isso aí ainda? Eu acho. E a China, até pelo sistema não ser, tá longe de ser um sistema democrático, né? É muito complicado, porque o cara não gostou, tchau. É complicado. E aí eu pergunto, diante disso, o que a esposa de Einstein falou para ele? Você sabe? Que físico. Com essa piada sensacional, vamos girar as notícias, ver o que aconteceu. A construtora M. Dias Branco divulgou os resultados do segundo trimestre, um lucro líquido de 152 milhões de reais. A alta foi de 51% na comparação com o mesmo período de 2019. A receita líquida subiu 22% e o EBITDA 23,5%. O mercado ainda repercute o anúncio que aconteceu na sexta-feira pelo secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, dizendo que o governo federal pretende vender todas as ações que possui na mineradora Vale, algo em torno de 8 bilhões de reais. Mais um capítulo na venda da telefonia móvel da Oi. Agora, o consórcio formado por Vivo, Claro e TIM recebeu preferência para a compra da área de telefonia móvel da Oi. A preferência dá direito a cobrir qualquer outra oferta que surgir. E mais uma venda que vem sendo negociada é da parcela pertencente à Odebrecht na Braskem. A Braskem divulgou o comunicado anunciando que a construtora deu início ao processo de venda da sua participação. E isso fez com que os papéis da companhia subissem forte no pregão de ontem. Muito bem, giro feito. Vamos para o fechamento, né? Vamos fechar porque tudo tem sua hora e agora é a hora de fechamento. No mercado financeiro, Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com alta de 0,65% e próximo de 103 mil pontos. O destaque de alta vai para as ações da Braskem, com mais de 9%. As ações da TOTVS, Hering e Magazine Luiza estão entre as maiores quedas. O dólar terminou com alta de 0,96% com R$ 5,46. Muito bem, Samidana, com isso nós encerramos este programa neste dia, nesta semana, neste ano. Sim. Nesse país. Sim. Que número de programa já tem, você sabe? Muitos. Já passou de 100, né? De 100? Muito tempo já. Passou. Será que tá perto de 200? Acho que não. São 252 dias úteis no ano. Sim. O canal já existe aqui uns 7, 8 meses? Não, 7. 7 meses. Mais ou menos. Então, um pouco mais de 126 dias. Mas e as lives? 126 são 6 meses. E as lives? E o Conta Mais? Ixi! E aí? Como somando é que tudo? Fica? Meu Deus, muita coisa. E quantos desses programas você acompanhou? Ou você é um entrante nesta turma
do Invest News, Sim. hein? Conta pra gente aqui nos comentários, tá certo? Valeu, muito obrigado. Não, tem um negócio. Diga lá. Você conhece a Conceição? Conceição, que é a foto dela. Ela tirou 4 na prova, presta atenção no enigma. Mas ela ficou com 10. Por quê? Conceição tirou 4 na prova, mas ficou com 10. Não sei. Porque 4 com 6 são 10. Obrigado, tchau Brasil!